Boa noite, queridos alunos. Nós vamos conversar hoje sobre os princípios do direito do trabalho. É o ponto número 4 da nossa matéria, princípios do direito do trabalho. No ponto número 3, eu falei com vocês a questão das fontes do direito do trabalho, as fontes materiais, as fontes formais. Falei também do artigo 8º da CLT, que estabelece que na falta de dispositivo legal ou na falta de dispositivo contratual, o juiz pode utilizar dos princípios gerais do direito, dos princípios específicos do direito do trabalho. Então, princípio é uma fonte do direito. E esse artigo 8º traz, então, a forma que o juiz vai interpretar, a forma que o juiz tem para julgar o caso concreto. Então, nós vamos estudar esses princípios do direito do trabalho. A Constituição Federal traz no artigo 1º os princípios fundamentais, o fundamento do Estado democrático de direito. Eu posso falar para vocês que a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado democrático de direito. Eu posso falar que o artigo 3º da Constituição traz como objetivo a redução da desigualdade. Então, isso é o objetivo do Estado democrático de direito. Eu posso falar para vocês que princípios do direito servem como alicerce para a interpretação da norma. Então, para interpretar a norma, para o julgamento do caso concreto, o juiz pode utilizar destes princípios. O primeiro princípio do direito do trabalho é o princípio da proteção tutelar. Proteção tutelar. Então, no direito do trabalho, pressupõe uma desigualdade das partes, patrão e empregado. No direito do trabalho, nós falamos do trabalhador hipossuficiente. Diante dessa igualdade, trabalhador hipossuficiente. Então, diferentemente do direito civil, que pressupõe a igualdade entre as partes, no direito do trabalho nós encontramos a figura do hipossuficiente, nós encontramos essa desigualdade. E o juiz tem que tentar fazer com que as partes, que a produção da prova, que na verdade as partes tenham uma situação mais próxima possível dessa igualdade. E dentre essa proteção tutelar, nós podemos citar alguns exemplos. O artigo 844 da CLT. O artigo 844 fala, olha, se o empregado faltar na primeira audiência, o processo será arquivado. Ele tem mais 2 oportunidades de propor a ação trabalhista. Somente na terceira propositura é que ele vai perder esse direito. Mas ele pode faltar da primeira, ele pode faltar da segunda para a terceira ele vai sofrer uma penalidade, mas ele pode faltar até 3 vezes da primeira audiência. Sendo que o patrão, se ele faltar na primeira vez, já tem a aplicação, a confissão e a revelia. Então, essa seria uma tentativa de igualdade, de tentativa de proteger esse trabalhador que é considerado hipossuficiente. Posso falar também do artigo 74 da CLT. O artigo 74 traz a possibilidade, as empresas com mais de 10 funcionários têm que adotar cartão ponto. Então, mais de 10 funcionários têm que adotar o cartão ponto. E se a empresa não tiver esse cartão ponto, então a súmula 338 determina o seguinte, olha, vamos partir do pressuposto que o empregado está dizendo a verdade e quem tem que provar o contrário ao juiz é o patrão. Então existe uma proteção tutelar pressupondo
que a inicial diz a verdade. Quem tem que provar o contrário é o próprio patrão. Alice Monteiro de Barros, então o curso do Direito do Trabalho, Alice Monteiro de Barros, fala o seguinte, que não se pode adotar esse princípio como critério para suprir a deficiência da prova. Então, não é que o juiz vai favorecer sempre o empregado, não é nada disso. Ele vai tentar fazer com que o empregado tenha uma proteção e possa desenvolver e possa produzir a prova suficiente. Ele vai tentar fazer com que ocorra uma redução dessa desigualdade. Então, outro dia eu vi uma pergunta de um concurso que, diante da proteção tutelar, diante do princípio da proteção tutelar no direito do trabalho, não tem aplicação da imparcialidade do juiz. Evidentemente que a questão está errada, tem sim, tem aplicação do princípio da imparcialidade do juiz. O juiz continua sendo imparcial, apesar de ter que proteger, de ter que tentar aproximar essas duas partes, aproximar as provas para as duas partes. Tá? Fica aí a sugestão até de uma pesquisa, iniciação científica, de algum artigo. Olha, a imparcialidade do juiz e a proteção tutelar. O juiz continua sendo imparcial. O juiz tem a obrigação de tentar proteger o funcionário hipossuficiente, o empregado hipossuficiente, e na tentativa de fazer com que essa ação trabalhista, essa ação proposta, tenha o desfecho melhor possível. Outro princípio que nós encontramos é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Então eu posso falar para vocês o seguinte: a súmula 276 traz que o aviso prévio é irrenunciável. Não posso renunciar ao aviso prévio. A Constituição traz o artigo 7º, inciso 7º da Constituição, traz que todo empregado, todo trabalhador tem que receber no mínimo o salário mínimo, garante a percepção do salário mínimo. Então, os direitos são irrenunciáveis. Então, tudo que eu fizer para prejudicar esses direitos irrenunciáveis, tudo que eu praticar, esses atos, são nulo de pleno direito. Então, na verdade, o artigo 9º da CLT traz essa possibilidade de nulidade. Outro princípio que eu encontro é a continuidade da relação de emprego. Pressupõe que o empregado queira continuar a relação de emprego. Esse princípio vem delimitado, vem estabelecido na súmula 212 do TST. 212 do TST. Continuidade da relação de emprego. É muito simples. Em determinada ação trabalhista, o patrão fala: não, mas houve abandono de emprego. Isso quer dizer o quê? O juiz vai partir do pressuposto da continuidade da relação de emprego. O juiz vai partir do pressuposto que o empregado queria continuar trabalhando, a continuidade da relação de trabalho. Consequentemente, quem vai ter que provar o abandono, quem vai ter que provar o contrário é o patrão, tá? Continuidade da relação de emprego. Posso perguntar para vocês também o princípio da novação subjetiva, inalterabilidade, novação subjetiva. Então, olha,
Isso quer dizer o quê? Que o contrato não é admitido a novação subjetiva, não é admitido novos fatos novos, as mudanças dependem de mútuo consentimento. A novação, a alteração depende de mútuo consentimento. Então, os artigos 468, 469 e 470 da CLT traz esse princípio da novação subjetiva. Só posso alterar o contrato por mútuo consentimento. Sem a existência do mútuo consentimento, eu não posso fazer essa alteração, tá? Então, é permitida a novação subjetiva para alteração contratual? Então, em princípio, depende do mútuo consentimento. Sem o mútuo consentimento, não seria permitido, tá? O princípio da primazia da realidade. Primazia da realidade. Prevalece a realidade dos fatos, prevalece a realidade dos fatos sobre a forma, visto que a forma pode ser simulada. Prevalece a realidade dos fatos sobre a forma, visto que a forma pode ser simulada. Então, no direito do trabalho, a habitualidade faz a contratualidade. Então, primazia da realidade. Nós já escutamos falar da expressão universal contrato, realidade. Primazia da realidade, a realidade dos fatos. O juiz vai investigar a realidade dos fatos. Lembra lá no início das nossas aulas que eu falei do artigo 3º da CLT? A habitualidade é um dos requisitos da relação de emprego. Então, se existir habitualidade, existe a contratualidade, a habitualidade. Então, tudo que é habitual, empregado, pessoa física que com habitualidade e subordinação presta serviços mediante remuneração. Então, a habitualidade faz a contratualidade, o contrato, realidade. Então, dentro daquele exemplo que eu citei agora há pouco, na contestação o patrão nega o vínculo de emprego, o patrão diz que o funcionário não é o seu empregado, ele era autônomo, ele não era o meu empregado. Isso quer dizer o quê? Que na verdade o juiz vai investigar se ele era eventual, autônomo, eventual, independente, sem subordinação, ou se na verdade havia habitualidade, havia subordinação. Então, se o juiz entender que estão demonstrados a habitualidade, a subordinação, a prestação de serviços contínuos, ele vai dar ganho de causa ao empregado. Então, esse é um dos principais princípios, a primazia da realidade, a interpretação, a busca da realidade dos fatos. Se eu perguntar para vocês contrato, realidade, nós vamos investigar a realidade dos fatos para a aplicação, no caso concreto, para o julgamento, para a interpretação daquele julgamento. No Brasil prevalece também a liberdade sindical. Então, no Brasil, nós temos a liberdade sindical. O artigo 8º da Constituição traz a possibilidade, a liberdade sindical. Ninguém é obrigado a afiliar-se ao sindicato, não existe uma obrigação de filiação ao sindicato. Entretanto, nós temos a liberdade sindical prevista no artigo 8º da Constituição, tá?
Outro princípio que nós encontramos é o princípio da automação, princípio da proteção do trabalhador em face da automação. Automação no sentido de máquina, no sentido de proteção ao acidente do trabalho, proteção da doença ocupacional, proteção e qualificação desse trabalhador para o mercado de trabalho, né? Proteger o trabalhador também nessa questão da qualificação desse trabalhador, desse empregado para os novos postos de trabalho. Recentemente nós tivemos a transição, a questão do cortador de cana, né? Desde 2008, o Estado vem falando, olha, nós vamos substituir o corte de cana manual pelo corte de cana feito por máquinas. Então, o princípio da automação, proteção do trabalhador, várias cidades fizeram cursos, fizeram a tentativa de recolocação desse trabalhador, desse cortador de cana, nas questões da lavoura, nas questões da construção civil. Nós tivemos pelo menos a tentativa, não, evidentemente que não foi suficiente, não foi a ideal, mas pelo menos a tentativa de colocação, de fazer com que esses trabalhadores fossem aproveitados em outro ramo de trabalho. Então isso é proteção em face da automação, não só do acidente, não só da doença ocupacional, mas também na qualificação desse trabalhador para outros postos de trabalho. Nós temos a questão da isonomia, que é um princípio que, na verdade, a igualdade, a Constituição, o artigo 5º da Constituição, o 7º, inciso 30, 31, traz a proibição de qualquer distinção de diferença de salário em razão de sexo, em razão de idade, em razão de cor, em estado civil ou do portador de deficiência. Então nós temos também um princípio da isonomia, um princípio geral do direito que prega a igualdade. Então, no direito do trabalho não pode haver discriminação, não pode haver diferença de salário, não pode haver nenhuma situação de colocação em desigualdade por motivo de sexo, de idade, de cor, de estado civil ou por portadores de deficiência. Então, eu queria falar para vocês então desses princípios gerais do direito. Nós estamos no curso de Direito do Trabalho, então um dos livros adotados é do curso de Direito do Trabalho, Gustavo Felipe Garcia. Eu falei então dos princípios e falei então a partir das folhas 63 desse livro. Eu queria agradecer, eu vou continuar, vou falar mais algumas situações importantes desses princípios no decorrer da matéria. Utilizem o questionário que eu mandei para vocês, utilizem esse livro do Gustavo Felipe, Alice Monteiro de Barros, ou qualquer outro livro de Direito do Trabalho, curso de Direito do Trabalho. Utilizem lá os livros virtuais que vocês têm acesso. E essa questão dos princípios nós vamos aplicar, nós vamos exemplificar bastante por ocasião do contrato de trabalho. Tá? É uma satisfação estar aqui novamente. Espero que vocês estejam bem e, se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos retornar, nós vamos estar na sala de aula. Estou com saudade da sala de aula, estou com saudade de falar, que vocês estão com cara de paisagem, estou com saudade de brincar com vocês
na sala de aula, tá? Muito obrigado, adoro vocês, isso para mim é muito bom. Qualquer dúvida me mandem e-mail, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, boa noite.